Graça e paz, meus irmãos, amigos também, sejam todos bem-vindos. Nosso abraço especial a todos os irmãos, a todos os nossos amigos. Mais uma vez nos sentimos alegres em poder ter liberdade nesta noite de cultuar ao Senhor nosso Deus. Mais um dia que o Senhor nos concedeu viver. E a Ele seja o louvor, seja a honra, seja a glória. E nós vamos estar orando ao Senhor, que possamos estar preparados já para esse momento de culto. Então, eu convoco os irmãos a pegarem as suas Bíblias, vamos acompanhar o texto, lendo cada um na sua Bíblia, vamos ter esse momento de adoração ao Senhor nosso Deus. A nossa irmã Lúcia vai estar orando, abrindo o culto, e que todos estejam aí na posição de oração. Querido Deus e amado Pai, louvado e exaltado para sempre seja o teu nome, Senhor. Amém, Jesus. Graças te damos, Deus, por esta noite, Senhor. Obrigado, Deus. Te agradecemos, Deus, pela tua presença já em nosso meio, Senhor. Amém, Jesus. Porque tu disseste na tua palavra, Deus, onde estiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, assim o Senhor se faz presente. Amém. E neste momento, Deus, queremos te agradecer, Senhor, pela tua presença. Oh, que Deus. o Senhor permaneça, Deus, conosco, Senhor, até a consumação dos séculos, Jesus. Neste momento, Senhor, queremos te pedir, Senhor, que tudo que venha acontecer aqui nesta noite, Pai, seja tão somente para engrandecer e exaltar o teu nome. Amém, Porque tu és merecedor, Senhor, de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor e toda adoração, Amém, Senhor. Jesus. Queremos te agradecer, Deus, porque o Senhor é o nosso Deus. E só temos a Ti, Deus, como único Deus e Salvador de nossas vidas. Amém. Senhor, queremos te pedir, Senhor, em favor do ministério de louvor. Deus, que tudo, Deus, que nós iremos cantar nesta noite, cada hino, Senhor, cada oração que vai ser feita aqui nesta noite, possa subir o teu trono de glória, Senhor. Amém, Que o Senhor venha receber, Deus, como incenso e suave as suas narinas, Senhor. Amém, Deus. Continua, Deus, nos enchendo, Senhor, nos enchendo, Deus, a cada dia do teu amor, Senhor, nos enchendo, Deus, a cada dia da tua graça, Jesus, para que nós possamos, Deus, a cada dia ter alegria, Senhor, e a satisfação de Deus de estar na tua presença, Amém, Senhor, Jesus. porque sabemos, Deus, que não existe nada melhor, Deus, do que te servir, É verdade. de que ter o Senhor como único e Deus de nossas vidas. Amém, Deus. Abençoa, Deus, os irmãos nesta noite que estão em casa. Deus, que o Senhor possa estar, Senhor, abençoando cada um deles. Amém, Deus, e que nós juntos, Senhor, possamos, Deus, adorar o Senhor. Porque tu disseste, Deus, que tu procuras verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade, Amém, Senhor. Deus. E aqui, Deus, estamos nós, Senhor. Amém. Nascemos, Senhor, tão somente, Deus, para te exaltar e para te adorar, Oh, Senhor. Jesus. Fica conosco, Senhor. Nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Diz o salmista: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. E é o que vamos fazer nesse momento, juntos, mesmo de longe, mas juntos. Vamos cantar louvores ao nosso Deus, cantar com alegria da alma, não é? Cantar que Ele é o nosso Deus, é Ele a quem nós adoramos. E nós temos sim motivos para render graças ao Senhor, para render louvores ao nosso Deus. Então vamos começar cantando Primeira Essência. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos
te particular. Amém. Aceita, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração. E esse Deus tem grandes coisas para nós, não é? O Senhor é fiel, o Senhor é Deus, não é? E nós cremos no poder de Deus, nós cremos no agir de Deus, porque não existe outro Deus além do Todo-Poderoso. Então vamos continuar cantando, exaltando, não é? Declarando que Ele é Deus, que Ele tem grandes coisas a fazer em nossas vidas, em nossa nação, em nossa cidade. É só esperar no Senhor, confiar nele, adorar a Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. 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 Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Como
pode expressar, não é, a sua alegria, não é, o seu louvor ao Senhor, porque Ele é grande, Ele é maior do que todos os deuses. Não há Deus maior, não há Deus melhor que o nosso Deus, não há. Então vamos continuar declarando isso através do canto, que Ele é o maior, é o melhor, é o Todo-Poderoso. Não há Deus maior. Louvado seja Deus. Eu convido você agora a abrir a sua Bíblia, todo mundo aí, abrindo a Bíblia, no livro de Efésios, no capítulo 6. Eu trouxe essa leitura agora para este culto, porque foi a palavra que, desde o amanhecer, me acompanhou. Não é? Essa palavra aqui de Efésios 6, o versículo 10. Não é? E desde manhã, não é, está essa palavra na minha mente: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vamos ler então. Diz assim: uma palavra final: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus
para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Uma palavra, profunda nesse texto. Fortalecei-vos no Senhor, sejam fortes em seu grande poder. Irmãos, precisamos sim nos fortalecer no Senhor nosso Deus. Eu não acredito, nem quero acreditar que esse momento em que estamos em casa, já estejamos cansados de orar, de buscar ao Senhor, de cultuar em casa. Não podemos abrir guarda, irmãos. Continue orando. Como é que está aí seu relógio de oração? Continue fazendo os cultos. O dia de terça-feira, que é o dia do culto de oração da nossa igreja. Estão praticando o culto? Como está a sua devocional com Deus? Tem buscado ao Senhor assim como a gente começou no início desta pandemia? Buscando ao Senhor o tempo todo, orando. Precisamos persistir. Vamos precisar nos fortalecer no Senhor, irmãos. Nós queremos, acreditamos, sim, no poder de Deus, no agir de Deus. Mas é no tempo dele. Antes que isso aconteça, a gente não pode abrir guarda. Mas precisamos permanecer firmes no Senhor, nos fortalecermos no Senhor. Então, leia mais a Bíblia, ore mais, converse com Deus, deixa Deus falar com você. Não é? Já ouvimos muito isso, que este tempo que Deus está permitindo não é por acaso, mas Deus tem um propósito. Mas se a gente desfalecer, deixar de buscar as coisas, podem complicar. Você é igreja em casa. Eu sei que há uma ansiedade muito grande, um querer muito grande de voltar aos cultos. Isso é de todo mundo está assim. Mas a gente precisa se fortalecer no Senhor, porque não sabemos quando, nem se vai acontecer esse ano ainda, não é? O Senhor sabe de todas as coisas. Mas sabemos também que Ele está próximo e precisamos nos preparar. Como está a sua vida diante de Deus? Se Jesus voltar esta noite, você está preparado? Porque é isso que Deus quer. E Ele está permitindo esse tempo para buscarmos a Deus, para nos arrepender dos nossos pecados e viver um grande avivamento. Que a nossa fé
esteja firmado só no Senhor, porque Ele é Deus. Vamos cantar? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer,
todo tempo Deus é Deus. Busque a Deus. Se humilhe diante de Deus. Prepare-se para o encontro com Ele. O Senhor breve virá e nos levará, para a morada eterna, aqueles que tiverem preparado. E nesta noite, irmãos, nós vamos ouvir mais uma vez a palavra do Senhor, Deus falando ao nosso coração, e trará para nós nesta noite a palavra o pastor Kleber Oliveira, lá de Feira de Santana, servo do Senhor, e ele vai nos trazer uma palavra do ponto de vista psicanalístico, aí no campo das emoções, psicológico, mas dentro da palavra de Deus. Estamos vivendo momentos que o nosso psicológico às vezes é abalado, as nossas emoções, as pessoas entrando em depressão, se desesperando. Então, vamos ouvir nessa noite esta palavra do Senhor, da parte do Senhor para o nosso coração. Desde já, pastor Kleber, é um prazer lhe receber aqui conosco. Seja muito bem-vindo e que o Senhor possa te usar poderosamente para falar aos nossos corações. Deus te abençoe, pastor. Graça e paz, queridos irmãos. É muito bom poder estar falando a todos os irmãos, aos quais saúdo com a gloriosa graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. A você, meu irmão, da Primeira Igreja Batista em Aratuípe, ao meu querido colega, pastor Aloísio, aos demais irmãos, das demais igrejas da região que acompanham essa programação sempre, E eu quero agradecer. Eu sou o pastor Kleber Oliveira, sou pastor, teólogo, psicanalista, clínico e didata, tá? Eu venho trazer uma palavra, assim, do ponto de vista também psicanalítico, para abençoar, o coração de você que tem abraçado, que está no âmbito do seu lar e que tem abraçado aí essa proposta de isolamento social, tá? Eu quero estar falando um pouco sobre os afetamentos, falando do ponto de vista psicanalítico, tá bom para vocês? Poderia estar trazendo uma palavra meramente espiritual, que seria extraordinário, que seria maravilhoso, mas eu quero estar falando também do ponto de vista aí técnico, da psicanálise, para estar também abençoando o teu coração, de alguma forma, fazendo aos irmãos entender, ou melhor, trazendo um entendimento, acerca de alguns fenômenos que estão sendo enfrentados aí, portanto, no seu dia a dia, dentro do isolamento, você que talvez está de quarentena, e fazer com que, entendendo esses fenômenos, possamos transformar, de certa forma, aí a nossa história, tá? Para que Deus possa, através do conhecimento, até porque a palavra de Deus, ela diz: o meu povo perece porque falta o conhecimento. É óbvio que, em primeira instância, atribui-se ao conhecimento de Deus, a conhecer, aproximar-se de Deus. Mas nós também precisamos ter o conhecimento, das demais instâncias que nos envolvem no nosso dia a dia, na nossa vida relacional, realmente no nosso cotidiano, tá? Então eu vou estar falando, a partir de agora, para você ter esse entendimento, buscar da parte de Deus esse discernimento. Estou muito feliz pelo convite, que prontamente eu aceitei, porque realmente, irmãos, poder falar, levar o conhecimento, compartilhar algo que é realmente uma proposta de vida para mim, é um estilo de vida que eu escolhi, de não levar para a glória o conhecimento que eu adquiri na terra. Então aquilo que eu adquiri,
o quanto eu puder passar é a forma, né, realmente de nós deixarmos um legado na terra. Então eu quero estar falando, portanto, ao teu coração, tá? Te abençoando de uma forma toda especial, né, nesse momento, para que através dessa reflexão, dessa meditação, você possa ressignificar a sua vida, a sua história e, por que não dizer, a sua existência, tá bem? E, obviamente, eu peço a permissão para entrar no teu lar, né, para poder falar ao teu coração, e peço que você, atento a essas palavras, deixe de lado as suas reservas, né, esteja aberto aí, portanto, para ouvir aquilo que Deus, através desse instrumento, vai falar ao teu coração, tá bom? Eu quero começar então falando sobre, óbvio, vou começar de uma forma ortodoxa, falando de Sigmund Freud. Freud, ele que foi o grande pai da psicanálise, ele inventou, assim, não é vou inventar a psicanálise e faz a psicanálise, mas ao longo de muito estudo, né, como tratar o psiquismo humano, ele que tratou muitas pessoas na área psiquiátrica, pessoas que tinham histeria, e ele foi observando, estudando, evoluindo os seus estudos, e chegou a um ponto importante onde ele descobriu que a livre associação das ideias era a melhor terapia, tá? Quando eu falo livre associação, eu falo de um mecanismo que é utilizado pelo cliente, tá, na psicanálise, ou seja, a pessoa que busca o tratamento, ela vai se submeter através da livre associação de ideias. Ela vai falar tudo o que vem à mente, tá, para que o terapeuta, através de uma atenção uniformemente flutuante, ele possa colher aquele material, tá, que vem muitas vezes do inconsciente, e a partir dali ele devolver, né, de uma forma que a pessoa possa perceber a sua própria fala, ou seja, perceber os conteúdos inconscientes, possibilitando, portanto, a sua ressignificação. O que é ressignificação, Dr. Kleber? É dar um novo significado ao seu estilo de vida, de sorte que aquilo que te afetava, tá, ao você lidar com ele, estar diante dessa realidade uma outra vez, você possa ver, ressignificar significa isso, ver novamente, sem que aquele fenômeno, aquele evento que te afetou outrora, possa afetá-lo da mesma maneira. Então, seria um novo afetamento, obviamente, mais maduro, mais benéfico, portanto, para o seu psiquismo, tá? Então, Freud vai dizer, comparando com o que estamos vivenciando nesse tempo, tá? Freud, ele vai dizer que o que nos afeta não é aquilo que nós ouvimos, mas aquilo que nós fazemos com o que nós ouvimos, tá? E nós estamos vivendo em um tempo onde a mídia tem bombardeado, meu amado, a mídia tem simplesmente bombardeado a nossa mente, tá? Se falarmos de um ponto de vista teológico, bíblico, nós vamos entender a mente como o nosso maior campo de batalha. Maiores batalhas que nós travamos está no campo da mente, no campo do psiquismo. E Freud, quando ele coloca que o que nos afeta não é o que ouvimos, mas o que fazemos, tá? Com aquilo que ouvimos, ele está falando que a manutenção daquilo que nós ouvimos, da informação que nós recebemos. Por que eu estou trazendo isso? Porque nós estamos vivendo uma época em que a mídia está nos bombardeando com informações, e muitas delas nós já sabemos que se tratam de fake news, né? São falsas informações. E quando eu falo a mídia, eu falo como um todo. Eu não estou atribuindo a uma rede, uma emissora específica de televisão, mas nós, pelo WhatsApp, pelo Facebook, né, pela própria TV, o canal aberto, nós estamos recebendo informações inverídicas, tá? Como, por exemplo, as parciais que estão sendo passadas, os números acerca dos contaminados com a Covid-19. Então a gente sabe que muitos locais e muitas dessas informações, elas não condizem
com a realidade, tá? Mas a grande verdade é que nós estamos ouvindo e de alguma forma absorvendo essas informações. E isso vai minando. Freud vai dizer também que o excesso de estímulos banaliza qualquer situação, tá? Então o que acontece? Esse bombardeio na nossa mente, tá? No nosso intelecto, através dos nossos canais sensoriais. Nós sabemos, biblicamente falando, que os olhos são a janela da alma. Então, quando eu falo de canais sensoriais, eu falo dos nossos órgãos do sentido. E a audição também faz parte. Então, nós ouvimos coisas, tá? O tempo todo, às vezes palavras negativas, às vezes são lançadas contra nosso entendimento, coisas que de alguma forma nos aprisionam, e esse excesso de informações que vem de alguma forma como um excesso de estímulo vai então banalizar. Isso quer dizer o quê? Nós ouvimos tanto, e ainda que seja uma mentira, dizem que uma mentira muitas vezes repetidas se torna uma verdade. Pode não ser verdade, mas quando eu digo se torna uma verdade, eu falo que a nossa mente inconsciente vai captar aquela mentira não como uma mentira. Ela vai fazer uma espécie de desfalque da realidade, tá? E ela passa então a acreditar naquelas informações que constantemente foram ou repetidamente foram lançadas no cunho do nosso inconsciente, tá? E aí vai fazer com que aquilo que ainda que seja uma mentira pareça ser uma verdade, tá? Essa é uma forma de programação neurolinguística, tá? Existem várias outras técnicas de usar a programação neurolinguística, obviamente de forma benéfica, tá? Mas há que se ter um cuidado de se certificar, vamos dizer assim, de que você está com um profissional capacitado para tal coisa, entende? Mas só que a mídia, ela usa sinais que são lançados através da programação neurolinguística. Ela chega a utilizar até mesmo técnicas hipnoidais para, de alguma forma, chegar ao seu objetivo ou lançar na mente dos telespectadores, tá? Aquilo que eles querem de fato passar ou comercializar, tá? Então, isso aí nós já vamos entrar em um outro ponto que nós chamamos de mensagens subliminares, tá? E as mensagens subliminares, elas são inseridas nas propagandas, inseridas nas mensagens, tá? Obviamente eu não quero aprofundar nesse campo das mensagens subliminares, embora seja um tema assim pertinente, né, no campo eclesiástico. É importante você conhecer algumas das astúcias que o próprio inimigo usa também para, de alguma forma, aprisionar vidas, aprisionar pessoas. Mas eu quero estar falando também sobre um outro ponto importante, tá? Que é inerente ao ser humano, tá? Durante a mais tenra infância, as crianças privadas, né, em sua caminhada de algumas coisas, privadas de tomar algumas atitudes ou de ter uma determinada liberdade, essas crianças desenvolvem dentro de si uma angústia, um complexo que nós vamos conhecer na psicanálise como complexo de castração, tá? O querer poder fazer e o não poder fazer são elementos que vão desencadear aí, portanto, o complexo de castração, tá? Por quê? Porque o nosso ego, tá? Ele vai surgir de uma forma que venha a defender o nosso id. O que é isso? Id e ego fazem parte da primeira tópica freudiana, que ele vai falar de 3 instâncias do psiquismo: o id, o ego e o superego. O ser humano, ao nascer, ele só tem ali o id, que é o princípio do prazer que rege a existência humana, que rege o psiquismo humano e que tende a conduzir o ser humano aí, portanto, em sua jornada, tá? Mas ele vai encontrar barreiras,
tá? Barreiras impostas às vezes pela lei, às vezes impostas pela Bíblia, né? Que são regras que, graças a Deus, a igreja vem porque são regras morais, né? Regras divinas, por que não dizer, de padrão de vida, de excelência. E essas regras, ela vem de alguma forma limitando, tá? Limitando o id, tá? O id sofre ao querer buscar o prazer, tá? Que muitas vezes vem na roupagem de uma proposta pecaminosa, e por conta disso, obviamente, a Bíblia vai condenar. Então, assim, quando tolhido desse ímpeto de busca pelo prazer, surge então uma angústia que eu já falei e denominei aqui como complexo de castração. Então, o complexo de castração está justamente, nasce aí desde a mais tenra infância, quando o pai diz não, quando a mãe, às vezes de forma tardia, amamenta, né? Ou seja, nega o seio, tá? E aí surge a figura aí da mãe boa ou mãe má, né? E aí nós vamos tendo outros entendimentos que de alguma forma vão norteando aí a existência, portanto, humana, tá? Aí, ou seja, o complexo de castração é algo como todos os demais complexos que são instalados de forma traumática desde a mais tenra infância. Esses complexos, eles vão de alguma forma se manifestar, tá? Na fase adulta. Tá? Então o complexo de castração tem a ver com o querer fazer e o não poder, o ser tolhido, o ser cortado. E aí, então, trazendo para a realidade hoje do isolamento social, o que é que nós temos? Nós temos pessoas que são trabalhadoras, temos pessoas que têm uma rotina diária, verdade? De trabalho, de lazer, e que de repente se veem obrigados, tá, a estar no âmbito do lar familiar. Não saia de casa. Esta foi a frase regra, né, que foi instituída para esse tempo aí, portanto, de confinamento. Tá? E aí o que é que acontece? Você depara, toda vez que você está diante de o que eu vou chamar aqui de gatilho, como o gatilho de uma arma, só para entendimento. O gatilho, ele vai acionar as instâncias psíquicas, tá? Então, eu digo para você que quando você passa por uma limitação, algo que, por que não dizer até constitucional, um direito constitucional, que é o direito de ir e vir, né? E aí você vê, de repente, algo maior, eu diria força maior, né, que de alguma forma vai sobrepor até mesmo a Constituição, porque a Constituição, eu diria que é o instrumento maior do ordenamento jurídico, tá? E isso eu posso falar com um pouco de propriedade, até porque acabo de tirar aí a graduação em um bacharelado em Direito também, tá? Acabei de concluir. Aí onde eu quero chegar? Chega a ser maior do que a própria Constituição da República, né, Federativa do Brasil. E aí eu digo para você que quando algo excede os regramentos existentes, nós então passamos a atribuir aquele algo como algo divino, tá? Como, é Deus que está fazendo, é Deus que está punindo, e muitas vezes isso isenta a ação humana, tá? No que tange a questão, por exemplo, do Covid-19. Então, parece que não se admite a falha humana, né? Como foi o caso aí da especulação em torno dos chineses, né? De que uma falha, um erro, de alguma forma, o vírus escapou, né? E contaminou, começando pelo médico, foi a primeira vítima, e depois acabou tendo uma repercussão mundial, né? Afetando mundialmente toda a raça humana, vamos dizer assim, tá? Mas você está entendendo, a questão da castração é que eu tenho um direito constitucionalmente, né, concedido a mim, que é o de ir e vir, e que está sendo tolhido agora pelo fato de que eu preciso ficar em casa, né? Então, obviamente, isso vai entrar agora em um campo do psiquismo de compensação, tá? Onde a gente vai pensar, é para um bem maior, é para um bem comum,
e obviamente, não é verdade? A gente então sobrepõe até mesmo as próprias regras, as leis que existem no país, porque é para um bem maior, da coletividade. Isso torna talvez essa regra mais potente do que qualquer outra regra pré-existente. Mas não obstante a existência de regras ou esta regra sobrepujar as demais, é o nosso psiquismo que vai fazer essa leitura, tá? Então, houve um contrassenso no que concerne a essa realidade. Algumas pessoas simplesmente ignorando a realidade do isolamento social, projetam-se nessa busca do prazer, ou as suas resistências na aceitação e submissão a tais regras leva esta pessoa efetivamente a se render ao seu impulso pela busca do prazer, tá? E ela se lança então saindo quando não há realmente uma necessidade de sair de casa, tá? E aí agora, obviamente, uma questão de valores, de regras, tá? Já que eu falei do ID, que é o princípio do prazer, é importante também falarmos aqui de uma outra realidade que contrapõe essa questão do ID, que é o superego, né? Como eu falei, o que é que gera o complexo de castração? São justamente as inferências, muitas vezes externas, e na maioria delas sim, superegóicas. Ou seja, quando vem aquela regra do pai, da mãe, da igreja, da escola, né? Que é a questão da rede educacional, e aí surge, portanto, essas angústias, né? Desse embate entre o id e o superego. E é isso exatamente que anima o que nós vamos conhecer como ego. O meu ego, eu, é o resultado desta luta entre o id e o superego, tá? Então o que acontece? Entre o meu impulso pela busca do princípio do prazer, tá? Regido pelo princípio do prazer, e os meus freios, as minhas limitações e as regras, então para que eu não estoure em forma de doenças psicossomáticas, tá? Eu preciso de compensar isso. Então aí o ego é que vai surgir como fazendo essa mediação, tá? Isso eu estou falando, obviamente, no campo do psiquismo, tá? E aí não é à toa que o Senhor usa o seu servo lá em Romanos para poder falar para nós. Trabalharmos a nossa mente, tá? Não conformar com este século, mas transformai-vos através da renovação da nossa mente, se de fato queremos experimentar qual é a boa, perfeita, e agradável vontade de Deus. Então perceba, a mente transformada, ela é a chave da felicidade. Quando nós temos uma mente que ela é transformada, mas transformada em quê? Né? Obviamente, como eu disse até acerca da regra. Por mais que a Constituição ela é o ápice, né, do nosso ordenamento jurídico, nós temos situações outras, como essa regra que surge do isolamento, que acaba de alguma forma, né, ela se colocando um pouco acima daquilo tudo que a gente já conhece no ordenamento, porque ela agora é algo que é praticamente de um âmbito mundial, tá? Para o bem-estar comum de uma comunidade num sentido mais amplo, tá? Então, não que não neutraliza, não vai neutralizar os outros regramentos, mas de alguma forma em um período, tá? Eu preciso dizer que é um período, ele não neutraliza e não vai ser para sempre, tá? Porque há uma máxima que diz que não há mal que sempre dure e não há bem que nunca acabe, tá? Então tenha certeza de uma coisa, independente de tudo que eu estou falando, eu até vou tentar ser mais pausado para que o entendimento seja melhor, mas de tudo que eu estou falando, eu quero que, acima de tudo, você acredite que Deus, ele está no controle e que nada é para sempre, tá? Já surgiram outras tantas pandemias e, graças a Deus, houve
da parte talvez de uma iluminação divina para o homem, que Deus deu sabedoria para o homem aí, portanto, elaborar vacinas, criar meios, né, ou medicamentos que pudessem de alguma forma sanar, né, ou tratar essas epidemias, tá, trazendo, portanto, o bem-estar da comunidade, tá? Então, assim, está sendo feito um trabalho nesse sentido e você precisa acreditar que vai passar. Você precisa acreditar que já está chegando no fim. Ah, mas está dizendo que o pico é agora da epidemia, da pandemia. Está dizendo que tem os lockdowns, né? Sim, tem. E vai ser necessário por algum tempo. Mas aonde eu quero chegar contigo eu sei que é difícil e eu quero estar fechando esse vídeo falando sobre a questão do luto, tá? Já a gente entra nesse mérito aí, mas é importante ter um entendimento que por algum tempo nos privamos de uma coisa, tá? Para que lá na frente a gente tenha algo maior, né? Assim, às vezes a gente faz isso quando queremos ter uma economia, por exemplo, porque eu quero comprar um carro novo, e aí eu começo a juntar um dinheiro, ou para entrada, ou para uma compra à vista, não sei, mas queira ou não, sacrifícios são feitos e são feitos o tempo todo. Então eu digo para você, não temas, não tenha medo. Quando eu digo não tenha medo, não é vá para a rua e se exponha, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que essa tormenta vai passar. Talvez a luta que você está passando agora, temporariamente, a angústia dentro do teu lar, talvez momentos de depressão até, né? Mas eu vou dizer para você, existe uma diferença entre a doença, a depressão e o momento depressivo. Há uma diferença, tá bom? E o que eu penso que muitos estão vivendo hoje é um momento depressivo ocasionado por esses complexos, tá? Começando aí pelo complexo de castração, que foi o primeiro que eu pontuei, por você ser tolhido de sair ou de manter a sua rotina. Obviamente, houve uma mudança drástica, né, na nossa rotina, e isso afeta. Não tenha dúvida que isso é algo que realmente afeta todo o ser humano, tá? Mas saber que vai passar, tá? Isso obviamente depende de uma visão de fé e confiança. Se você tem uma visão de fé e confiança, tá? E aí, como assim visão de fé e confiança? Em quê? Em mim, em que a coisa vai passar. Sempre quando nós nos apoiamos em algo, nós temos que apoiar em algo maior. Tá? Se eu digo que não vou fazer isso porque a lei diz, eu estou dizendo que a lei está maior do que o senso comum, ou a lei está maior do que aquilo que eu acredito, porque a lei já é, de certa forma, um senso comum. Né? Aonde eu quero chegar? Eu me apoio em algo maior. Então, se eu estou falando assim, eu estou falando de a gente ter uma visão de fé e confiança em algo que é maior. E aí eu pergunto em que você acredita. E eu vou falar algo interessante aqui, porque eu comecei com Freud, mas eu vou citar agora Carl Gustav Jung. Jung, ele vai dizer que o homem, ele, para estar em sua plenitude, no sentido da felicidade, ele precisa de ter uma conexão com o divino, dentre outros aspectos. Mas ele pontua a importância da conexão com o divino, tá? Para os mais céticos, talvez que não acreditem na divindade, vamos chamar o divino aqui de transcendental, tá? E já é comprovado, tá, cientificamente, que as pessoas que desenvolvem algum tipo de meditação, meus queridos, elas têm uma probabilidade muito maior, tá? Terapêutica, fala assim, tá? Terapêutica, ou seja, de cura. As pessoas que foram submetidas, por exemplo, a testes cardíacos, pessoas cardiopatas, tá? Foi provado que mais de 50% das que fazem algum tipo de meditação, elas tiveram resultados, tá, muito maiores, muito mais satisfatórios em um período curto de tempo, enquanto as demais que não fazem,
tá, sofreram mais tempo com um determinado tipo de patologia, tá? Ou seja, a meditação, as pessoas que têm uma prática de meditação, uma conexão com o divino, que é o que Carl Gustavo Jung defende, tá? E uma teoria da qual eu me filio, eu acredito nisso, tá? E tenho a minha conexão também com o divino, não por isso, somente porque já vem antes até do meu conhecimento da psicanálise, a minha conexão. A nossa conexão é desde que nós nascemos, né? Aliás, antes mesmo, não é verdade? A Bíblia diz que antes que tu te formasses no ventre da tua mãe, ele te viu, te consagrou para ser seu servo, tá? Então é algo assim especial. Ele te viu antes, você ainda era substância informe no ventre materno, mas ele já tinha te contemplado. Então, falar da relação com o divino é como se eu falasse de nossa própria essência, tá? Há quem não acredite, mas, como eu já disse, é provado cientificamente que aqueles que não acreditam ou não fazem nenhum tipo de meditação, nenhum mantra, nenhuma leitura, não pensam em nada, sabe? São pessoas que são levadas pelo entretenimento, são pessoas que vivem só pelo princípio do prazer e esquecem, tá, de ter algum outro tipo de meditação que seja transcendental, que te conecte com o divino. Então, é provado. Então, Jung, ele defende essa teoria, tá bom? Tá. Então, eu vou encerrar falando sobre a questão do luto. O luto, ele nasce de uma perda. Né? E quando eu falo assim, obviamente, não estou falando somente da questão da morte, tá? Porque muitas pessoas atribuem o luto diretamente com a questão da morte. Mas não é dessa maneira, meu querido. O luto é quando você perde algo, tá? Quando você, de alguma forma, não conseguiu pagar um carro e a busca e a apreensão tomou. Você vai viver um luto, tá? Um relacionamento que rompe, você vai viver um luto, tá certo? Você perde a sua liberdade de poder estar saindo e tal por conta aí da pandemia. Você vai vivenciar um luto. Você talvez foi demitido por conta aí também do isolamento social e as empresas estão fechando. Você vai vivenciar um luto. Então, aonde eu quero chegar é que a depressão ela é uma doença instalada. O luto é algo momentâneo e que perpassa por um momento depressivo, tá? Ou seja, você pode estar vivendo esse luto, é um momento depressivo, mas não é algo que talvez você deva desesperar, porque o luto ele precisa ser vivido. Então, o conselho para você hoje é: viva cada momento, viva este momento e faça desse momento algo especial, certo? Ou seja, utilize o que você tem agora à sua disposição. Afinal, estar em casa é uma oportunidade de você olhar melhor para a sua família, para os seus filhos, ter um tempo de qualidade e poder investir melhor na sua família, que com certeza vai trazer resultados benéficos para você. Eu conheço algumas pessoas que disseram: olha, pastor Kleber, nunca mais a minha vida vai ser a mesma, porque depois essa pandemia me mostrou e me ensinou a valorizar as coisas mais simples da vida. E eu descobri que eu era feliz e não sabia. Por isso eu digo para você, meu amado, minha amada, encerrando aqui essa participação, talvez eu poderia falar aqui mais 1h30, 2, ou como o pastor e colega Aloysio já presenciou 16 horas de aula seguidas, né? A gente poderia estar falando, mas eu tentei aqui concatenar informações mais importantes para esse momento e para dizer para você que aquele que começou a boa obra na tua vida, ele é fiel para completar, tá bom? Eu te abençoo, eu agradeço por essa rica oportunidade, por você ter escutado a nossa mensagem, e eu espero poder falar mais uma vez ao teu coração em outra oportunidade. Até lá, é o meu desejo e um beijo no coração. Louvado seja o Senhor pela sua palavra nesta noite. Obrigado, pastor. Deus continue te usando.
E eu creio que todos foram edificados. O Senhor tem falado aos nossos corações. Estamos sim vivendo tempos difíceis. Que a nossa alma é atingida às vezes, o nosso psicológico, esse sim. Mas vamos aguentar firmes. As tempestades vêm, mas não podemos deixar de louvar ao Senhor, de confiar no Senhor, de colocar a nossa dor, a nossa angústia aos pés do Senhor e cantando louvores a Ele. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Ele é o nosso escudo, é a nossa fortaleza, é a nossa espada, é o nosso capacete. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel.
Deus bondoso, de infinita misericórdia, Deus de toda bondade. A Ti, Senhor, nós Te adoramos, Te rendemos louvor. A Ti, ó Deus, colocamos as nossas vidas. Colocamos, sim, Senhor, diante do Teu altar. Colocamos aos Teus pés. Deus, nós dependemos totalmente de Ti. Somos fracos, Senhor, mas pertencemos a um Deus forte e poderoso. Pai, por isso nós clamamos a Ti, Senhor, que venhas nos fortalecer. Ó Deus, cuida, Senhor, do nosso emocional, do nosso psicológico. Ó Deus, nos ajuda a vencermos as dificuldades, as tempestades. Deus, que a nossa fé a cada dia seja viva em Ti. Ó Deus, nós não temos outro Deus além de Ti. Ó Deus, Te apresentamos a Tua igreja, o Teu povo. Clamamos, ó Deus, por um avivamento. Deus, que possamos ter uma vida de mais intimidade contigo, Senhor. Por isso, ó Deus, perdoa os nossos pecados. Conduz-nos, Senhor, no Teu Santo Espírito. Ó Senhor, que possamos a cada dia reconhecer que Tu és Deus e não há outro. Que aprendamos, ó Deus, a esperar em Ti, confiados em Ti. Que não haja, ó Deus, desespero nas nossas vidas, Senhor, mas que possamos, sim, reconhecer que Tu estás conosco. Ó Deus, mais uma vez Te apresentamos a nossa nação. Sara, ó Deus, a nossa nação. Não somente, ó Deus, das doenças físicas, mas das doenças espirituais, dos planos do mal. Ó Senhor, toma os governantes, ó Deus, abre o entendimento de cada um deles, e que todo plano traçado para o mal seja destruídos, ó Deus, seja neutralizados em nome de Jesus. Deus, nós estamos vivendo esse momento, ó Deus, deste mal, desta doença, mas Tu tens o poder, e nós cremos nisso, ó Deus, de destruí-los, não só do Covid, mas de todas as doenças que têm afetado o nosso povo. Nos ajuda, Senhor, nos socorre, olha para nós, com Teu olhar de misericórdia, é o que Te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, pelo Senhor, pela nossa cidade, nós em particular agradecemos muito a Deus, porque a nossa cidade não tem caso nenhum, do Covid, e assim esperamos que não aconteça. Mas vamos sim, irmãos, estar sempre orando, buscando ao Senhor, entregando as cidades que estão, as nossas cidades vizinhas que têm sido atingidas. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. E desde já nós agradecemos mais uma vez a todos, em especial ao pastor Kleber. Deus continue te abençoando, usando a sua vida, abençoando a sua família, protegendo a sua família, que a sua vida seja sempre para o louvor e a glória do Senhor. Abençoe seu ministério e que em tudo o nome do nosso Deus seja glorificado através da sua vida. Assim nós nos despedimos. Um abraço caloroso a todos os irmãos e amigos. E até o próximo culto, domingo pela manhã. Não perca, irmãos,
o culto da manhã, o estudo da palavra. Participe lá no chat, dê a sua opinião, faça perguntas, mas não fique, sem se edificar na palavra, tá bom? Então esperamos, irmãos, domingo de manhã é momento de cultuar ao Senhor, é momento de nos edificarmos na palavra. E nós conclamamos os irmãos para isso, a gente precisa estar mais perto do Senhor, buscar mais o Senhor. O Senhor sempre tem algo a falar para nós, algo importante para as nossas vidas, tá bom? Deus vos abençoe, em nome de Jesus.